quando a gente fala de script de vendas, na verdade a gente está falando de um processo. É um processo que você vai ensinar para o teu vendedor. O que é script de vendas? Para começar, vamos entender o que não é um script de vendas, tá? O que não é um script de vendas? Por exemplo, você pegar um papel, tá, um papel, e aí você fala assim: olá, meu nome é Conrado Adolfo, e hoje eu estou ligando para o senhor para dizer que isso não é um script de vendas, tá? Não é essa coisa. Então, o script de vendas não é um texto que a pessoa tem que ler letra por letra, linha por linha. Não é isso. Então, o script de vendas, vamos entender a estrutura primeiro. Um script de vendas são fases, tá? Fase 1. Diga seu nome, o nome da empresa, o motivo pelo qual você está ligando e pergunte se a pessoa tem 5 minutos. Por exemplo, tá? E aí, alô? Oi, tudo bom? João? Sim, é o João. Oi, João, aqui é o Marcelo. Diga seu nome. Eu sou da We Believe, a empresa do Conrado Adolfo. Fale qual é o nome da empresa. Eu estou ligando porque você preencheu um formulário para que nós ajudássemos a sua empresa a crescer. Motivo da ligação? Então, eu quero entender mais sobre o seu negócio. E você teria 5 minutos para a gente conversar um pouquinho, fazer algumas perguntas, até para saber se eu posso te ajudar ou não. Falar dos 5 minutos. Pronto. Então isso é a fase 1. Então a fase 1 significa o seguinte: cara, eu não vou repetir um monte de palavras decoradas. Eu vou falar com as minhas próprias palavras aquilo que tem que ser dito. Entendeu? Então é isso. Aí depois a pessoa tem 5 minutos, fase 2. Depois disso, fase 3, fase 4, fase 5. Isso é um script, tá? Isso é um script. Agora, como que você constrói um script nessas fases? Como é que você constrói o script? Primeira coisa, quando você vai fazer um script, você vai partir daquilo que já está dando certo. Como assim, Conrado? Então vamos lá. O que eu perguntei aqui? A quantidade de vendedores que você tem. Você vai reunir com os seus vendedores e você vai perguntar o seguinte: pessoal, esse produto aqui, o que dá certo falar quando a gente vende esse produto? Então você vai fazer uma pesquisa primeiro. O que dá certo? Quando eu falo o depoimento daquele cliente X que a gente tem, as pessoas compram. Quando eu quando eu uso aquele argumento XYZ, as pessoas compram. Quando eu faço tal coisa, as pessoas compram. Legal, bacana. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a juntar tudo isso que os vendedores estão falando, e você também tem muita coisa que você sabe, que funciona na prática. Daí você vai juntar tudo isso e você vai distribuir isso pelas fases. E daí você vai fazer um rascunho do script de vendas. Um rascunho. Uma coisa básica, uma coisa muito simples, que você vai colocar para os vendedores. Vamos fazer isso aqui, vamos usar esses argumentos aqui, só para saber se vende. E daí você tem um rascunho já partindo daquilo que já funciona. Não é inventando, pegando um script pronto num livro, vou imitar esse script. Não. Já tem alguma coisa que funciona no seu negócio. Agora, você tem que descobrir, você tem que formalizar essa coisa, ok? E isso é para quem já tem vendas, exatamente. Isso é para quem já tem vendas. Agora, quando você tem uma empresa que não tem vendas ainda, daí você vai ter que partir de algum lugar. E o partir de algum lugar é partir do zero, é partir de algum modelo de venda, de script de vendas, que você vai seguir e você vai colocar isso para rodar. Como que é esse modelo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu quadro branco aqui. Então, vamos lá. Vamos entender como que é esse modelo. Então, a gente está falando de... Vou até aumentar o calibre aqui. A gente está falando de script de vendas.
Então, primeira coisa, script de vendas não é roteiro, não é palavra por palavra, são fases. Então, um script de vendas, um script é desenvolvido em fases. Fase 1, fase 2, fase 3, essa é a primeira coisa. Depois disso, você tem as fases, e daí, nessas fases, você tem que colocar duas categorias de coisas. Você tem que colocar os argumentos e você tem que colocar as quebras de objeções. Tá? Então você vai ajustar o teu script para você colocar os argumentos e as quebras de objeções. Vamos lembrar o que é isso. Eu falei disso aqui ontem, tá? Eu falei disso ontem, então vamos entender o seguinte. O que são argumentos? Foi ontem que eu falei? Acho que foi ontem. Argumento, lembra quando você chega para o teu cliente e você pergunta por que ele comprou? Por que você comprou de mim? Agora, vamos pensar o seguinte, o que são os argumentos? Vamos lembrar do seguinte, argumentos são as respostas, cara, isso aqui, se você entender isso, você vai fazer sorrindo o que o seu concorrente não faz nem chorando. E aqui é o seguinte, eu tenho aqui o quase cliente, tá? Então eu cheguei aqui no quase cliente, tá? Então aqui eu tenho o quase cliente, que é aquele cara que está quase comprando de mim, quase cliente, ok? E o quase cliente, ele tem dois caminhos. Ou ele se transforma em um cliente de primeira compra, ou ele que vai se transformar depois em um cliente recorrente, ou então esse quase cliente se transforma em um não cliente, ok? Ou ele se transforma em um cliente de primeira compra, ou ele se transforma em um não cliente, né? Os 9 públicos. E o teu objetivo com o não cliente é trazer ele de volta. Legal. O cliente de primeira compra, ele chegou aqui porque ele falou sim em algum momento. Legal? Ele falou sim. O não cliente, ele chegou aqui porque em algum momento ele falou não. Então, o cliente de primeira compra, ele falou sim e fez a compra. O não cliente falou não e não fez a compra. Agora, você tem que chegar para o cliente de primeira compra e fazer uma pergunta para ele. Então aqui você vai fazer uma pergunta. A pergunta é, você já sabe, eu já falei aqui, por que você comprou de mim? Essa pergunta vai te dar algumas respostas. E essas respostas, elas vão ser os argumentos. Ok? Então essas respostas vão ser os argumentos. O não cliente, você também vai fazer uma pergunta. E você já sabe qual é a pergunta. A pergunta vai ser, para o não cliente aqui, a pergunta vai ser, vou passar para baixo aqui, a pergunta vai ser, por que você não comprou de mim, da minha empresa? As respostas que você conseguir para essa pergunta serão as objeções. E daí, a partir dessas objeções, você vai criar as quebras de objeções. Ok? Então, você vai criar as quebras de objeções, tá? Então, no teu script, você vai ter que ter os argumentos, que são as respostas do porquê uma pessoa comprou da sua empresa, e você vai ter que ter as quebras de objeções, que são as respostas às objeções que aquelas pessoas que não compraram da sua empresa deveriam ter. Você vai pegar esses argumentos, você vai pegar
colocar aqui uma outra cor aqui, em verde, vai. Você vai pegar esses argumentos e essa quebra de objeções, você vai pegar essas duas coisas, ok? Você vai pegar essas duas coisas aqui, que são valiosíssimas, e você vai, a partir daqui, você vai criar o seu script, ok? Então, a partir disso, você cria o script. Então, isso aqui vai derivar no script. E esse script, depois que você criar esse script, ele vai atuar diretamente no quase cliente. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu mais novo curso, Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores para a sua equipe comercial ou para você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que Vendem, manda mensagem em inbox, ou então coloca nos comentários, que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador.